A frente para vereadores do município de Iranduba. Agora nós vamos escutar a procuradora daqui do Amazonas. Boa tarde para você que acompanha o site Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura. Nós estamos no Ministério Público do Amazonas, aqui na Avenida Coronel Teixeira, onde os promotores envolvidos na investigação do caso desses dois vereadores, no caso de corrupção na Câmara Municipal de Iranduba, irão dar maiores informações como foi o processo e em que consiste esse esquema de corrupção. Quem fala agora é a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara Albuquerque. Então, o Ministério Público apenas inicia, em tese, aí, com essa operação, mais uma fase dessa investigação que trata de uma organização criminosa na Câmara Municipal, ali do município de Iranduba. Com certeza, esse é um procedimento que vai perseguir outros meios de prova para a responsabilização futura de outros atores envolvidos nessa organização criminosa que se instalou na Câmara Municipal de Iranduba. A Fabíola estava, inclusive, mais cedo perguntando a respeito desse envolvimento todo, da possibilidade de ter, por exemplo, membros do Executivo para o Legislativo. Mas o que apontaram as investigações é basicamente sobre o envolvimento do Legislativo com pessoas comuns, empresários e até comerciantes pequenos, né? Com pequenos cidadãos da cidade, né? Pessoas sem nenhum recurso para quem era cobrada propina para aprovação de projetos de interesse da população. Então, essa organização ela foi descoberta, investigada. Inicialmente foram presos, no dia de hoje, 2 importantes atores envolvidos nessa organização criminosa. Para nós, os principais envolvidos em toda essa engrenagem criminosa, mas isso não obsta a futura decretação, se for o caso, pedido de decretação de prisão para outros envolvidos. A senhora pode dar um exemplo de como eles agiam na cobrança de propina? A depender do projeto de lei, da dimensão desse projeto no âmbito da população, era exigido um valor maior ou menor, e se tivesse, por exemplo, empresários envolvidos, o valor era maior. Se fosse um cidadão pequeno do povo, um trabalhador, o valor menor. Mas os valores giravam em torno de R$2.000 a R$5.000. Como é que chegou essa denúncia ao Ministério Público? Nós recebemos a denúncia através de pessoas da população que vivenciaram essa experiência, vítimas, desses criminosos que agiam no município de Iranduba. Chegaram a atrapalhar algum tipo de CPI no município por conta dessa prática? Nós ainda não temos conhecimento desse vínculo com uma eventual CPI no município. Que tipo de projetos, procuradora, os vereadores apresentavam com interesse nesse esquema criminoso? Todos os projetos de lei que tivessem um amplo alcance, e que atingissem setores da sociedade, como, por exemplo, uma classe, uma categoria, o empresariado, aquilo que refletisse diretamente no empresariado. Certo é que aqueles que deveriam servir, atuar como representantes do povo, estavam agindo como criminosos que se preocupavam única e exclusivamente com os seus interesses. Não à toa esse nome de avarícia para a operação, que quer dizer cobiça e ambição, num grande balcão de negócios. Os outros vereadores devem ter outros vereadores investigados? Provavelmente sim, tudo aponta para o envolvimento de outros vereadores. Não temos ainda um elo dessa relação com o Executivo, mas com certeza sim, com o envolvimento de outros membros do Legislativo Municipal. Obrigado, procuradora. Nós vamos falar agora com o Dr. Cláudio Sanajura, promotor de justiça do GAECO. Só para eles pegarem, só se organizar aqui para que todos possam pegar, ok para todo mundo aí? Hoje, quais são como é que o senhor faz um balanço aí dessa operação, já que, por exemplo, prendeu, além dos mandados de prisão, para os 2 vereadores, tiveram ainda a prisão em flagrante por conta de uma arma encontrada com um e o outro tentando esconder provas ali, na verdade, se livrar de provas, o que também caracteriza outro crime, né, procurador? Foi importante a atuação do Ministério Público
e principalmente o apoio da Polícia Civil, uma vez que com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nós conseguimos arrecadar o material que vai ser agora analisado, periciado, né, para que formem os elementos de convicção que são necessários para o esclarecimento dos fatos e individualização das condutas. E o que a gente verificou é que realmente as prisões eram necessárias. Tanto assim foi que um deles foi encontrado com uma arma de fogo e o outro estava tentando destruir provas. O que se observa é que o Poder Legislativo em Iranduba virou um verdadeiro balcão de negócios. Não havia qualquer respeito pelo interesse da sociedade. Havia apenas a necessidade de procurar o próprio interesse dos vereadores. Porque o principal objetivo do Ministério Público é conseguir a produção das provas nesse momento. O objetivo não é antecipar a pena, nem buscar a punição imediata de ninguém. De acordo com o Estado Democrático de Direito, somente devem ser presas antes do trânsito em julgado as pessoas que, de alguma forma, tiverem os requisitos da prisão cautelar. E o que a gente verificou é que esses vereadores estariam impedindo a produção de provas, de alguma forma, criando obstáculos para que a investigação prosseguisse. Promotor, Manaus também foi alvo, né, da operação. O que foi encontrado aqui? Quem foi alvo da operação, além de Iranduba, no município de Manaus? Aqui em Manaus, também casa de vereadores foram objeto. Quais vereadores? Nesse momento, eu prefiro não indicar o nome dos outros para que a gente não possa, de alguma forma, atrapalhar o cumprimento, já que ainda tem mandados sendo cumpridos. Mas alguma coisa foi apreendida na casa deles? O que foi apreendido? Foram apreendidos diversos objetos, inclusive dinheiro em espécie, eletrônicos, documentos, provas, que vão ser importantes para a individualização das condutas. Então tem vereador de Manaus envolvido também, pode-se dizer isso? Não, o que eu quis dizer foi que vereadores de Iranduba que têm residência em Manaus estão envolvidos. Quando eles chegaram a movimentar essa cobrança de propina? Nós temos diversas movimentações diferentes, mas acredito que pelo menos de 50 a 80 mil reais por cada um deles. Queria que você dissesse para a gente como é que foi a investigação para que chegasse até esses dois vereadores inicialmente. Tivemos diversas produções de prova, meios de produção de prova, desde a prova testemunhal, informações das promotorias de Iranduba. Também foram importantes a produção de relatórios de conhecimento, relatórios técnicos através do núcleo de diligências, relatórios técnicos através do laboratório de lavagem de dinheiro e, principalmente, através das testemunhas, pessoas da cidade de Iranduba, que confirmaram as informações que realmente, quando buscavam o apoio do Poder Legislativo, elas eram sempre objeto de pedido de propina. E a Então, prefeitura? vocês chegaram a ter acesso a algumas dessas testemunhas? São empresários? Que tipo de pessoas são essas? Nós temos diversos tipos de pessoas que são testemunhas, né? Nesse caso, temos desde empresários a pessoas simples do povo e a representantes de órgãos públicos. Ou seja, todos os setores da sociedade estavam, de alguma forma, sendo atingidos por essa mancha, por esse mal que é a corrupção em Iranduba. E a prefeitura não tinha conhecimento? Eles alegaram que? Por enquanto, nós não temos qualquer informação que leve à participação de pessoas da prefeitura nesse esquema. O que nós temos é a participação de vereadores. Promotor, o senhor falou mais cedo que pessoas humildes, que muitas das vezes não tinham recursos, recorriam à propina para ter os interesses da comunidade atendidos. Nesse caso, como é que elas vão ser avaliadas? Como pessoas que foram vítimas ou como pessoas culpadas também que participaram por pagar propina? Sem dúvida nenhuma, como vítimas, até porque essas pessoas não aceitaram essa prática. As pessoas não aceitaram essa prática, elas vieram, denunciaram e falaram que não iam participar desse tipo de conluio. Ou seja, nós temos pessoas honestas, corretas, querendo trabalhar, precisando de autorização legislativa, seja para explorar um determinado comércio, seja para explorar uma determinada atividade empresarial, para ter acesso a um bem público. Essas pessoas precisam, por vezes, da autorização e do apoio da Câmara de Vereadores, e o que se via em Iranduba é que eram objeto de pedidos de propina. Janeiro de 2017. Você acompanhou agora aqui a fala dos promotores e participantes envolvidos na investigação do esquema de corrupção que apontou 12 vereadores do município de Iranduba como responsáveis, na verdade, ainda é possibilidade de haver outros envolvidos, do esquema de corrupção que cobrava dinheiro para poder aprovar projetos de lei aqui no Amazonas.
Os nomes dos vereadores, como você pode observar, estão na nossa live. Um deles é o Kellyson Diebe e Jackson Pinheiro. Mas estas e outras informações você pode acompanhar todas com maiores detalhes e completos na matéria que vai estar disponível no site do Amazonas Atual e também nas nossas redes sociais. Como foi informado pelo MP, as investigações devem continuar porque possivelmente há mais pessoas envolvidas no esquema de corrupção que foi descoberto e deflagrado na manhã desta quinta-feira em Manaus e em Iranduba. Eu sou Yolanda Ventura para o Amazonas Atual e você compartilhando a verdade.